com muita alegria desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sobre a parte do domingo, o retorno, por favor, me ajude no retorno. Chegou, graças a Deus, que Deus te recompense. Depois lhe dou um abraço em nome de Jesus. Queridos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 27. Nós iremos ler a partir do versículo 46. Mateus 27, a partir do versículo 46. Quero externar a Deus a minha gratidão por estar pela primeira vez aqui congregando com vocês, este culto festivo que se comemora, que celebra o aniversário do vosso pastor Luiz. Muito obrigado por me permitir estar aqui. Deus abençoe. Meus parabéns. Mas vaso pequeno deixa mais rápido. Não é verdade? Vaso pequeno deixa mais rápido. Deus abençoe o Senhor grandemente, o Senhor, a pastora Zélia, Deus abençoe esse casal que tem labutado no reino de Deus em prol desta obra, do crescimento desta obra. Glória a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Jaqueline Marques, que sempre me acompanha e me ajuda na jornada da fé. Glória a Deus, queridos, pela vida da irmã Laísa. Deus abençoe a irmã Laísa pelo convite, pela recepção, abençoe o esposo, com ricas bênçãos dos céus. Amém? Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Tiago, tu és um amigo, Deus te abençoe grandemente. Tu és um amigo, louva a Deus por tua vida, pela vida da sua esposa, pela vida do ministério de vocês. Em nome de Jesus. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vamos ler o versículo 51 todos, em alto e bom som. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Você pode dizer amém? Amém. Sempre se glorificando a Deus. Glória a Deus. O irmão pode deixar o som assim, deixa não, por favor. Está ótimo. Ótimo. Queridos irmãos, nós estamos diante do Evangelho escrito por Mateus. O Evangelho escrito por Mateus é uma narrativa bíblica descrita e narrada em meados dos anos 60 depois de Cristo. Mateus, ele direciona essa escrita para os judeus. Ele trata justamente sobre o Messias, sendo ele esperado como um cumprimento das profecias profetizadas no Antigo Testamento. Mateus, ele vai apresentar aqui neste Evangelho 5 principais sermões proferidos por Jesus. O primeiro principal sermão é o Sermão da Montanha, que está descrito entre os capítulos 5 e capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus. O segundo principal sermão é o sermão que está descrito no capítulo 10, onde Jesus instrui os discípulos, ou instrui os proclamadores itinerantes do reino de Deus, no capítulo 10. O terceiro grande sermão de Jesus é onde ele fala sobre as parábolas. O quarto, Jesus no capítulo 18, ele fala sobre o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor. O quinto, Jesus ele fala sobre o sermão do Monte das Oliveiras, a respeito do fim dos tempos, ali entre os capítulos 24 e o capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, que fala justamente sobre o princípio das dores e os acontecimentos que vão prenunciar
a volta de Jesus. Lendo o capítulo 27, do capítulo 27 ao capítulo final do Evangelho escrito por Mateus, que é o 28, esses últimos dois capítulos são os capítulos mais interessantes do Evangelho escrito por Mateus, porque trata-se de um dos momentos de vergonha, traição, mas de redenção. Jesus ressuscita. Mas todos nós sabemos que o capítulo 27 fala de um acontecimento não agradável. O traidor, ele se suicida. Judas, ele se suicida. Ele perde a oportunidade da salvação porque cometeu um pecado contra o Filho de Deus, o vendendo, e não se arrepende da sua prática, mas toma uma atitude precipitada e tem um prejuízo, perdendo a sua alma. Judas se precipita, Judas se suicida. A partir do versículo 11 do capítulo 27, Jesus agora ele é apresentado perante Pôncio Pilatos para ser sentenciado ao mandado dos judeus. Todos nós sabemos que pelo código romano ninguém poderia se denominar rei, porque isto era crime de rebelião, crime este que ele era penalizado com sentença de morte. E os judeus estavam criminalizando a atitude de Jesus quando Jesus dizia que ele era rei, que ele era o Messias. Porque na visão judaica eles não acreditavam que o Messias prometido viria de uma origem pobre. Eles acreditavam que o Messias viria de uma origem monárquica real para governar Israel, para justamente retirar os judeus da pressão do Império de Roma. Então eles esperavam um Cristo monarca para estabelecer um governo e um poder sobre o Império de Roma e governar os judeus para que eles sobressaíssem e saíssem da pressão do Império de Roma. Então Jesus ele vem quebrar os paradigmas. Jesus ele não vem de um berço de ouro, ele nasce numa manjedoura, oriundo de uma família pobre. Ele inicia-se o seu ministério em uma cidade pequena, em uma cidade que tinha pouco comércio ou circulações de mercadorias e serviços ali em Nazaré. Jesus desenvolve o seu ministério em uma cidade pequena, porém ele tem o seu nome proclamado, o seu nome exposto, por tamanha sabedoria que carregava em si. A Bíblia diz que no início da sua adolescência, com 12 anos de vida, ele está no templo debatendo sobre a lei com os fariseus e escribas, de maneira tal que eles admiravam o conhecimento de Cristo e chegavam a dizer: como é que pode este menino ter tanta sabedoria, para nós termos a noção da obra de Deus através de Cristo. Cristo ele era tão apegado ao reino, ele era tão apegado à expansão do reino de Deus, que Maria certa vez perde Jesus de vista. Glória a Deus. Aleluia. Está tudo sob controle. Jesus está aqui. Glória a Deus. Maria perde Jesus de vista e a Bíblia diz que Maria, voltando-se para o templo, encontra Jesus debatendo sobre a lei. Então todos nós somos percebedores que Jesus ele era apegado à sua missão. A missão de Cristo era expor o reino. A missão de Cristo era expandir o reino através da pregação do Evangelho. E desde a sua adolescência, Jesus demonstrava apego ao propósito do Pai. Jesus ele era obediente ao propósito do Pai. Ele era cumpridor da lei. Ele era investigador das leis judaicas. De maneira tal que ele é confrontado sobre cumprir ou não cumprir a lei. Jesus ele diz: eu vim cumprir a lei e não vim abrogá-la. Justamente para estabelecer o seu reino, ele deveria seguir os padrões da lei, para que ele não fosse reprovado através de práticas que, pela religiosidade judaica, ele poderia ser condenado ou até mesmo expulso da sinagoga, fechando o acesso de Cristo para expor o Evangelho e as boas novas dentro das sinagogas dos judeus. Mas todos nós somos conhecedores que Jesus, ele começa ali, a partir dos seus 30 anos de idade, depois que ele é batizado por João Batista do Jordão. A Bíblia diz que inicia-se uma apresentação do Pai. O Pai apresenta Jesus do Jordão de tal maneira que a Bíblia diz que o Espírito ele pousa sobre Jesus como se fosse em forma corpórea, como de uma pomba.
A Bíblia diz que este acontecimento ele atraiu tanto a atenção do povo, porque também a voz de Deus brada na terra, de maneira que Jesus, ele ouve a voz do Pai, como também todos que estavam ali, Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aos 30 anos de vida, Jesus tem o seu ministério autenticado pelo Pai, uma autenticação pública para provar que ele não era um mero cidadão comum, mas ele era o Filho de Deus. Nós estamos aqui nesta noite porque temos convicção que a nossa alma foi resgatada, não pelas nossas obras ou até mesmo pelas nossas práticas. Não estamos aqui porque nós somos bons, não estamos aqui porque nós somos bonitos, não estamos aqui porque temos cargos, não estamos aqui, porque temos qualquer tipo de qualificação, estamos aqui porque Deus, através do seu Filho, nos resgatou para a glória de Deus Pai. Este é o propósito de Deus. Apresentar o Filho para autenticar o seu ministério, logo para estabelecer a redenção da humanidade. Jesus, depois do batismo, inicia-se uma série de milagres descritas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles descrevem os milagres feitos por Jesus. E a Bíblia diz que os fariseus eles não eram satisfatórios com os milagres que Jesus praticava. A Bíblia diz que os fariseus eles invejavam. A Bíblia diz que os fariseus procuravam brecha e não encontravam brecha em Jesus. Até o momento que Jesus encontra-se em uma situação delicada. Que situação? Aquele que comia o pão na sua mesa, aquele que ceava com Jesus, aquele responsável pela tesouraria, aquele que tinha intimidade com o mestre, conhecia o caminho do jardim. Quem era este? Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Judas Iscariotes, pastor Luiz, conhecia o caminho do Getsemane. E a primeira coisa que eu aprendo com esta atitude de Judas é: nem todo mundo que conhece o caminho do culto tem a essência do Deus do culto. Nem todo mundo, Tiago, que conhece o caminho da igreja provoca de experiências espirituais com o Deus da igreja. Judas comia o pão com Jesus, Judas sabia o caminho do jardim, Judas sabia como era que orava, Judas sabia o dia do culto, Judas sabia aonde é que Jesus ficava no Getsemane. Mas Judas era corrupto, Judas era fraudulento, Judas era traidor. E eu quero te dizer uma palavra para você nessa noite aqui: Deus não tem negócio com Judas, Deus tem negócio com o crente que vem para o Getsemane, porque tem desejo de adorar a Deus na beleza de sua santidade, porque ele sabe a necessidade de Jesus. Quem veio para o Getsemane nesta noite para adorar, quem é crente é convicto de sua salvação em Deus. Judas conhece o caminho, mas perdeu o temor. Judas conhece o caminho, mas perdeu a essência. Judas conhece o caminho, mas negociou princípios. Judas conhece o caminho, mas negociou o mandamento. É melhor, meu irmão, você ficar na sua simplicidade no caminho do que querer ser alguma coisa e perder a direção e perder a rota. Fica no lugar que Deus te colocou, fica na posição que Deus te estabeleceu. Aí tem gente que diz assim: ai, irmão Carlos, tem gente que não vai com a minha cara. Eu vou sair daqui, eu vou deixar de ser crente, deixa de ser bom, rapaz. Não, eu vou deixar de cooperar no departamento de irmã, porque minha irmã que trouxe a cara para mim. Deixa ela ficar com a cara troncha, irmã. Vai fazendo a obra, cumpre o teu ministério. Vem para o Getsemane com o propósito de crescer na intimidade. Diga para ele, diga para ele, diga para ela: cresça na intimidade. Cresça na intimidade, diga para ele: cresça na intimidade. Ele está no Getsemane. O interessante de tudo isso é porque Judas ele diz o seguinte aos fariseus: olhe, para ele ser destacado, eu vou fazer algo. O que é que você vai fazer, Judas? Eu
eu vou beijar na sua face. A Bíblia diz que Judas, para destacar Jesus entre os demais, porque os discípulos e Jesus, eles se pareciam. Me prova. Quando Pedro está na fogueira, depois que Jesus está sendo levado para ser apresentado primeiro a Caifás, as meninas, as criadas saíram e disseram: você é um deles. Aí Pedro diz o quê? Não sou, nem conheço. Você se parece comigo. Então os discípulos se pareciam com Cristo. Então Judas sabia que para distinguir Jesus, ele tem que beijar ou fazer algum gesto para destacar. A Bíblia diz que Judas disse para os fariseus: eu irei beijar em sua face. Beijando Judas a face de Cristo, irmão Peira. A Bíblia diz que Jesus, olhando para Judas, direciona o olhar para ele e diz: o que vieste fazer aqui, amigo? Pastor Luiz, quando eu medito sobre isto, no ministério, que tem de Judas na brincadeira. Meu Deus. O que tem de Judas na brincadeira. Tem gente que vem para o jardim para observar o sistema do culto. Tem gente que vem para o jardim para ver se tem renda no culto. Tem gente que vem para o jardim para ver como é que Jesus dirige o culto. Tem gente que vem para o jardim para ver a farda dos crentes que estão no culto. Tem gente que vem para o jardim para saber como é que se faz, qual é o jeito, qual é a estratégia, qual é o planejamento, qual é o projeto. Porque ele sabe que, conhecendo a intimidade, ele tem capacidade de ferir com mais intensidade. Você só será ferido e ferido com mais intensidade quando alguém conhecer a tua intimidade. Jesus abriu a sua intimidade para Judas, logo foi ferido por alguém que ele menos esperava, mas que estava no propósito da redenção. Judas era discípulo, mas era traidor. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, aplicando para o ministério: nós seremos cercados sempre por Judas Iscariotes. Pessoas que nunca provaram do Evangelho, mas têm a capa de crente. Pessoas que nunca provaram do Evangelho do diabo, mas profetizam e falam línguas estranhas. Falsos crentes, falsos apóstolos. Quando menos esperar e olhar você com um olhar de lucratividade, a primeira coisa que ele faz é vir por 30 moedas. Sabe qual é o problema de muita gente? É porque, por não viver o verdadeiro Evangelho, a primeira coisa que se faz é abrir a boca para falar da igreja que congrega. É para falar do departamento que coopera. No lugar dele cooperar, ele fala de pessoas que não cooperam. No lugar dele investir, ele fala de pessoas que não investem. No lugar dele pregar, ele fala de pessoas que não pregam. No lugar dele cantar, ele fala de pessoas que não cantam. No lugar dele vir para o ensaio, ele fala de pessoas que não vêm para o ensaio. Esse é o Judas Iscariotes. É aquele que sabe a intimidade para ferir, para vender, para tocar, para manchar, para difamar, para caluniar. Judas Iscariotes não tem contato com o céu, mas tem contato com o inferno. Ele é especialista nisto, em destruir, em ferir a outra intimidade. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: se tiver algum Judas aqui, para receber fogo. E se você estiver sendo ferida por Judas, se prepare. Papai vai visitar Judas na noite de hoje. Pastor Luiz, hoje é noite de papai visitar Judas. Deus vai justificar alguém na terra. Se prepara, porque Deus tira da cadeira. Em Daniel capítulo 2, a Bíblia diz que Deus no tempo e as horas estabelece rei e tira rei. Tem alguém que pensa que é do céu, não conhece ele, e tu está sendo ferido, está sendo machucado, está sendo espancado, está sendo denegrido e denegrida, e o céu que descumpre o teu propósito, porque eu conheço o teu comportamento, cumpre o teu propósito, porque eu conheço a tua integridade. Deus te conhece. Pastor Luiz, se prepare, viu? Cante demônio, um Cristo que anda entre os 7 castiçais de ouro, ele passa em revista o povo esta noite aqui. É como a Tamar, Sebini, Tamar,
coração. Tem gente que só está junto de você quando você dá um carro a ele, dá um carro a ela. A mesma coisa é Judas, que Judas era tesoureiro, era o responsável pelas finanças de Jesus. Judas conhecia tudo, mas desprezou tudo por causa da sua ganância. Demônica, e não pensa, Jesus vai justificar uma causa. Declame guerra, subcriminência. Deus vai lhe justificar uma causa. Cante! Meu Deus! Vou tirar satisfação com Judas, nada disso. Não, eu vou agredir Judas, não. Judas por si só, ele se destrói. O que é que eu vou fazer? Fique quieto, deixa ele beijar no teu rosto. Deixa te abraçar, deixa Judas te abraçar. Sabe por quê? Porque até o beijo de Judas estava escrito na presciência da eternidade. Judas tinha que beijar o rosto de Jesus para que se cumprisse a obra de redenção. Tem horas que a gente não entende, mas Jesus, eu menos esperava isso acontecer comigo. Eu não esperava que acontecesse comigo, eu não esperava. Aí às vezes a gente quer se revoltar com Deus, a gente quer questionar Jesus. Mas por que eu estou passando por isso? Eu sou um crente, eu sou dizimista, eu sou fiel a Deus, é por isso mesmo que está passando por isso. Porque se tu fosse um crente desmantelado, tu não passava por prensa para se adequar ao propósito. Só quem alcança o fim do propósito é quem é processado para se encaixar no espaço que Deus quer que você entre. Então, para você entrar no espaço que o céu quer que você entre, você tem que ser lapidado por Deus através dos processos da vida. Então você está passando por isso porque você é crente. Por isso que Deus está permitindo você ser pensado no Getsemane. Fecha a boca e deixa Jesus. Diga para alguém que está perto de você, diz, fecha a boca e deixa o céu trabalhar com você. Pode ser mais forte a festa, diga, fecha a boca e deixa o céu trabalhar com você. Fecha a boca. Aí quando eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro de Saul e Davi. Olha para onde Deus me direciona agora. Saul perdeu o trono por causa de rebeldia. Mas quando menos espera, Deus olha para Samuel e diz, Samuel, o trono de Davi, o reino dele foi rasgado. Eu não quero ele no trono de Saul. O trono de Saul não vai ser rasgado, vai ser tirado dele hoje. Por causa da rebelião, da rebeldia, da desobediência. Escute, quem deu o trono a Saul foi o mesmo que tirou. Quem deu a coroa a Saul foi o mesmo que tirou. Quem permitiu o óleo descer na cabeça de Saul foi o mesmo Deus que rasgou o reino. Está entendendo? Deus é justo na terra. Só que enquanto Saul estava se achando, independente, Deus estava preparando o menino lá no pasto. Sem nome, desprezado pela família, e o céu olhando para ele, é esse aí que eu não quero. Vem leão, vem urso, ele pega o ovelha da boca do leão. Mata urso e ninguém vê, mata leão e ninguém vê. E o céu olhando para Davi, Davi te prepara, vai descer o céu na tua cabeça. Vai descer o óleo real sobre a tua cabeça. Sabe o que eu aprendo com isso? Fique na tua posição, porque o tempo da apresentação de Deus chega. Aprenda com Jesus, mantenha o equilíbrio, porque o propósito vai ser cumprido. Queira o diabo, não queira. Deus
Bíblia diz que ele na cruz do Calvário olha para aqueles homens e diz assim: filho, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Como está descrito em Isaías capítulo 53, Isaías está descrevendo sobre o vitupério do Messias. Isaías fala da vergonha pública de Cristo. Ele era desprezado, não tinha parecer, não tinha formosura, nós não víamos beleza nele. Como um cordeiro mudo, ele foi levado pelos seus tosqueadores ao matadouro. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Antes de Cristo nascer, Isaías profetizava sobre o vitupério. Jesus agora está na cruz, olhando para aqueles homens que blasfemavam da sua santidade, da sua soberania, da sua realeza. Jesus olha para eles e diz: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando menos espera, a Bíblia diz que Jesus estava na cruz do meio, estava um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Um dos dois olharam para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a gente também. O outro olha, que eu posso conjecturar, o outro olhando para o outro ladrão disse assim: rapaz, fica quieto, nós temos pecado, nós temos a capacidade de sermos penalizados e sentenciados pelo Império de Roma, porque nós somos criminosos comuns, mas este aí crime nenhum tem. A Bíblia diz que até o próprio Pilatos procurou crime em Cristo e não achou. O ladrão da cruz, olhando para Jesus, disse: esse daí crime tem e está na cruz. Nós temos que ser penalizados, mas este aí não pode, não poderia, este aí não tem crime não. Só que o ladrão da cruz, olhando para Jesus, direciona a palavra e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus mesmo na cruz, com os seus tendões esticados, febre, dores intensas, hemorragia, o seu couro cabeludo ferido pela coroa de espinhos, o sangue correndo em sua face, ele com insuficiência respiratória, porque o seu tórax estava comprimido na cruz, estava tendo câimbras dolorosas. Jesus direciona a palavra para aquele ladrão e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Depois que ele libera esta palavra de eternidade para o ladrão arrependido na cruz, a Bíblia diz que ele libera a palavra para o Pai: Lema sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali trata do período onde o pecado da humanidade estava sobre Cristo. E Deus, para não ver a vergonha do Filho por causa do pecado que carregava sobre si, é como se Deus por um momento virasse as costas para Jesus e Jesus sentisse a vergonha e o peso da rebeldia da humanidade. E ainda tem gente que não quer seguir a Deus com integridade, com santidade. Pessoas estas são aquelas que desprezam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Depois que Cristo sente o virar das costas do Pai, ele entrega o seu Espírito a Deus. Ele diz: está consumado. Paulo escrevendo em suas cartas, ele diz: a cédula da dívida que era contra nós, ela foi cravada lá na cruz. Cristo, quando brada tetelestai, está dizendo: Pai, o preço foi pago, a dívida foi quitada. Sangue de animal não tinha capacidade de tirar o pecado do povo, mas ele entregou-se como uma missão por nós, entregou-se como cordeiro por nós, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. Mateus, descrevendo os acontecimentos após a entrega do Espírito de Cristo na cruz, ele diz a partir do versículo 50 do capítulo 27: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa,
alto a baixo. Existe aqui alguns pormenores interessantes. A presença de Deus era retida ao sumo sacerdote, mas a partir da entrega de Cristo no Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso significa dizer, Deus estava abrindo a porta da graça através da entrega de Cristo na cruz do Calvário. A cruz foi a chave que abriu a porta da misericórdia para uma humanidade que era ausente de Deus, rebelde de Deus. Jesus Cristo, através da sua entrega, ele estava dizendo ao Pai: Pai, toma aquilo que é teu por herança, toma aquilo que é teu por direito. E uma das coisas que eu entendo aqui é que quando vemos o véu do templo se rasgar de alto a baixo, além de nós usufruirmos da graça, nós agora não precisamos mais de liturgias para entrarmos na presença. Você dirigindo sente a presença, você fazendo serviços em casa, você sente a presença, você passando pano em casa, você sente a presença, você pilotando a sua moto, você sente a presença. Tudo isso é porque ele se entregou na cruz por você. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Hoje quem é auxiliar sente a presença, quem é diácono sente a presença, quem é presbítero sente a presença, quem é evangelista sente a presença, quem é pastor sente a presença. Não é apenas o sumo sacerdote que sente, mas todos aqueles que entram dentro do tabernáculo espiritual sem temor. E nós sente esta presença de Deus esta noite aqui. Receba em nome de Deus esta noite. Tu chegaste aqui precisando de graça, chegaste aqui precisando de renovo, e o céu te comunica mais uma vez: a porta da graça está aberta, o véu do templo foi rasgado, a presença está disponível. Então aproveita nesta noite, aproveita nesta noite, aproveita nesta noite, a presença está disponível. Glória. Eu estou seguindo mesmo, pastor Luiz. Glória, agora ninguém vai sair. Tem gente aqui que chegou com cinza no altar. A cinza vai sair pro fogo voltar, queimando e não voltar. Faz tempo que tu não glorifica, hoje é noite de você glorificar. Faz tempo que tu não brada em línguas estranhas, hoje é noite de você ser renovada e renovada em mistério. Se eu fosse você, aproveitava a oportunidade a partir de agora. Deus nos deu a possibilidade de termos acesso a Ele sem precisar de liturgias humanas. Agora, interessante, meus queridos irmãos, Jesus nos deu a possibilidade de usufruirmos de poder. Diga comigo, poder. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, esse texto muito conhecido que se trata do menino de Cristo para o exercício missionário na terra. Jesus, no capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo 15, ele diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que eu aprendo com esse texto de Marcos é Jesus dizendo: a graça foi fornecida, o perdão foi oferecido, a salvação foi oferecida, a libertação foi oferecida, mas a ordem é dada: faz a obra, faz a obra, faz a obra. Diga para teu irmão nesta noite aí: faz a obra, faz a obra, faz a obra. Pode ser mais forte, diga: faz a obra. Você não vai parar de fazer, você vai fazer a obra. Você não vai ficar calado porque tu não tem letra, não tem diploma na parede. Você vai fazer a obra. É bonita lá, aí e te botou no mundo. A graça nos deu a possibilidade de orarmos e vermos sinais. O primeiro sinal que Jesus diz é: em meu nome expulsarão demônios. Pastor Luiz, o crente aonde
chega carregando a graça, demônios não ficam no ambiente, não ficam no espaço. Vou repetir para ver se você entendeu o que eu estou falando. Aonde o crente chega, se o ambiente estiver dominado por demônio, através da presença que você carrega, o ambiente é impactado no mundo espiritual. Aonde ele colocar a planta do teu pé, o espírito de prostituição vai bater em retirada. Aonde tu colocar a planta do teu pé, o espírito do vício vai bater em retirada. Aonde tu colocar a planta do teu pé, o espírito de loucura vai bater em retirada. Deus me diz, eu estou revestindo os crentes de graça e de poder aqui no Val de Jaboque. Deus está me comunicando a verdade, eu vou liberar essa verdade. Se na tua mão não tinha fogo, vai ter fogo. Se na tua boca não tinha fogo, vai ter fogo. Se nos seus pés não tinha fogo, vai ter fogo. Fica agora, quando tu colocar o pé naquele trabalho, aonde só tem prostituição, aonde só tem moralidade, alguém vai dizer assim: o que vai ter contigo? Aí você vai dizer: eu estou abastecida de graça. Eu estou abastecido de graça. Glória. Quando você for para aquela faculdade, para aquele colégio, e enfrentar aqueles homens ateus, aquelas mulheres ateias, aqueles amigos que não creem em Deus, e te chamam para a imoralidade, para a promiscuidade, vão olhar para você, ver um brilho diferente, vão te perguntar: o que vai acontecer contigo? É porque eu fui constrangido pela mensagem da cruz, e eu entendi que eu sou carregador da graça. Eu sou carregador da graça. Levante a mão e diga assim comigo: eu sou carregador da graça. Eu sou carregador da graça. Vou liberar outra palavra que Deus me direciona aqui para o demônio da rebeldia vai bater em retirada na tua casa, vai. Quem é desobediente vai começar a obedecer. Filho que não te abraçava vai te abraçar. Filho que não pedia bênção, pai, bênção a mãe, vai te pedir, você vai se admirar. Sabe por quê? Porque você carrega a graça. É da bacana, chama da palavra. Deus te deu autoridade para expulsar demônio. A partir do dia de hoje, pastor Luiz, eu estou sentindo uma palavra profética na minha boca, eu vou liberar. A partir de hoje a tua vida espiritual muda. A partir de hoje a tua família muda. Eu não estou dizendo isso para alegrar o seu coração, porque eu quero ver ninguém na tua face. Eu estou dizendo porque Deus me comunica esta palavra. Eu vou mudar a tua casa através do poder que eu libero sobre ti agora. Eu não pareço de poder. Demônios, vocês também entra naquele quarto e diga assim: estenda a tua mão e diga assim: espírito de ansiedade bate retirada, espírito de morte bate retirada. Estenda a tua mão e diga: espírito de homossexualismo na minha casa não vai habitar, vai bater em retirada. Espírito de tráfico vai bater em retirada. Gente viciada nas drogas, da êxtase, do crack, da cocaína, Deus vai te dar autoridade tão grande. Sabe por quê? Porque você é carregador da graça. Aleluia. Deus vai te dar autoridade para expulsar demônio. Segundo o culto, Jesus diz: falarão em novas línguas. O que é isso? Jesus vai utilizar você para orar e ele batizar com o Espírito Santo. Me prepara, porque quando tu pregar, alguém vai ser batizado. Me prepara, porque quando tu cantar, alguém vai ser batizado. Me prepara, que no estender da tua mão, alguém vai receber outras línguas. Jesus disse que vão pegar as serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eu entendo uma coisa aqui: aquele que é carregador de graça, aquele que reconhece o sacrifício de Cristo, aquele que reconhece a soberania de Cristo, aquele que reconhece a santidade de Cristo, aquele que vive de acordo com os padrões de Deus, aquele que segue os princípios bíblicos, aquele que obedece os mandamentos de vida.
serpentes que você pegar na mão e os venenos, se porventura tu beber, não vão contaminar a sua corrente sanguínea. E eu libero a palavra em ótica espiritual, pastor Luiz. Tem gente que é como cobra, quer morder a gente para nos imobilizar, quer morder a gente para nos impedir de cumprir o chamado, de cumprir o ID. Mas eu quero lembrar a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. A Bíblia diz que Paulo, chegando na ilha chamada Malta, uma víbora salta a mão de Paulo e corta a mão. De repente todos que estavam ali, os bárbaros, olharam para Paulo e disseram: esse aí, ele realmente praticou um crime, porque a justiça não deixa viver. A Bíblia diz que Paulo, olhando para a víbora, pega aquela víbora velha, sacode a víbora no fogo e olhando para Paulo: o que está acontecendo com esse homem? Ele não morreu do naufrágio, não morreu da víbora. Sabe por quê? Porque Paulo é carregador de graça. Paulo é carregador de graça. A mordida da serpente não vai te envenenar. A mordida da serpente não vai entrar na tua corrente sanguínea, porque você é carregador de graça. É muita sangue. Diga para alguém: te prepara. Diga para sua amiga para ele: te prepara. Deus também vai usar tuas mãos para curar enfermos. E podemos são os sonhos enfermos. E os curarão. Eu estava pregando na congregação nossa da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus do pastor José Carlos de Lima. Eu uma tarde de celebração, meu feriado de 7 de setembro. A irmã me chamou para dar a palavra oficial daquele dia. E eu orando para Deus testificar sinais através do ministério. Quando menos espera termina de pregar, quem me conhece sabe, eu gosto de chamar o povo para a gente curar e batizar. Isso é uma chamada minha, eu sinto direção para isso. Naquele momento chamei as irmãs e os irmãos que eram à frente do altar. Vieram mais de 40 pessoas chorando, querendo batismo, renovo e cura. Comecei a orar, porque estava misturado, e disse: Senhor, vai batizando, vai curando, vai libertando. Tu conheces quem precisa de algo em termos espirituais, psicossomáticos, psicológicos. Tu sabe a necessidade de cada um é teu. Quando menos espera, eu começo a orar para Jesus curar de maneira específica. E dou um comando no mundo espiritual para que surdez fosse visitada pela mão de Deus. Para que Deus tocasse na audição de alguém e trouxesse de novo a audição. Comecei a orar: Jesus toca no ouvido, toca na audição. Alguém que tem deficiência auditiva, que ouça em nome de Jesus. Preguei, foi aquela coisa boa. Depois que terminei a mensagem, peguei a minha Bíblia do púlpito e saí em direção à porta de saída da igreja. Quando menos espera, ele me aborda e diz: montados e montados, o que foi, irmã? Eu tenho que lhe contar. Foi algo extraordinário que aconteceu. Que bênção! Recebeu a palavra, foi. Que bênção, mas não é isso. Que bênção, irmão. Jesus me renovou, foi. Mas também não é isso que foi. Eu estava sem ouvido, meu ouvido direito. E na medida que o Senhor começou a orar, eu vi como se fosse uma mão azulada e laranjada. Uma mão que era meio laranjada e azulada de cor de ambar. Ela veio na direção do meu ouvido direito, tocou no meu ouvido e eu senti um estalar no meu ouvido, como se fosse uma tampa de estampando. O meu ouvido se abriu e eu estou vendo. E eu vim aqui dizer que não pare de orar por Jesus. Ele ainda cura os enfermos. Levanta a mão para receber esta noite. Deus vai tomar a tua mão para curar enfermos, porque tu és carregador de graça. Aleluia! Posso orar pelo povo? Fiquem de pé. Eu gostei tanto daqui que eu passei até agora. Meu Jesus. Quem está doente aqui nesta noite, vem para aqui para frente. Quem está enfermo, vem para cá. Quem está enfermo, vem para cá. O pastor Luiz já me permitiu chamar você. Vem cá. Ela tocou bem desfiada na porta. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo e nos deu acesso ao poder, à autoridade, à ousadia para cumprirmos o propósito do ministério, para exercermos a obra inteira de Deus na terra. Venha para cá porque eu vou orar para Jesus curar esta noite. Glória, 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 glória.
Glória, 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 glória. Meu irmão, pega o CD da minha esposa aqui, por favor, que ela vai cantar um hino. Enquanto eu oro, glória, glória. Tem mais gente, pode vir aqui, eu espero você. Meu Deus. Que coisa boa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu nome é Deus vai desfazer obra de feitiçaria aqui nesta noite. De como a anunciação é de como a alma de etiachiana, como a alma. A porta da graça está aberta. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo, está na volta e já volta nesta noite aqui. Glória, glória, glória. Vem fogo aqui no altar, vem fogo. Se prepara porque alguém vai testemunhar aqui nesta igreja. Jesus me curou. Redure que eu amo a luz, tal, assim é cheia, vai dando glória porque não é pregador que cura, não é pregador que batiza, não é pregador que salva, né, irmão? Quem salva é Jesus, quem batiza é Jesus, quem opera é Jesus, e a glória é para Ele. Eu apenas faço orar, e se você crer, você recebe. Olha aí, glória, glória, fecha os olhos. Aleluia, glória, 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 glória. Se liga no céu, se liga quem está perto de você nesse momento. Vai glorificando a Deus. Jesus já está operando obra de libertação aqui nesta noite. Glória, 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 glória. Quem está aí, chega a mão para cá, chega a mão para cá. Hoje é o culto de festa pastoral, mas o livro de tudo isso que Jesus marca a presença para curar, trazendo ao nome de Deus. Glória, 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 glória.
Alguém que não ouve, Senhor, alguém que está com problema na audição direita ou esquerda, vai abrindo a audição dele agora, vai tocando na audição dele agora, vai tocando na tua filha, vai tocando no teu filho, porque tu és o Deus que opera milagres na terra. Não estamos falando, Senhor, do Cristo que está pendurado na cruz, estamos falando do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, aonde tu estás a vida transforma, aonde tu estás o poder derramado, em nome de Jesus agora enche. Vai visitando o útero da tua filha agora, visite as trompas, em nome de Jesus, enfermidade das trompas, enfermidade do útero, cólicos do útero, caroços dos ovários, eu te repreendo agora nesse império em nome de Jesus, todo na mão direita, na mão esquerda, sejam desintegrados agora em nome de Jesus, seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja tocado. Pastor Luiz, Jesus está tocando aqui nessa noite. É bom parar, calava, xanda, obra de Xandó e de Macumbaria. Eu me repreendo agora, em nome de Jesus, contra a vida do teu filho, Senhor. Toca nele para libertar todo espírito maligno. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu vou orar para Jesus derramar a revelação na sua vida. Agora feche os olhos, porque se você crê, vai ser derramado renovo sobre você agora. Senhor, aonde eu vou no coração contrito, aonde eu vou no coração quebrantado, tu conheces a tua filha, tu conheces o teu filho. Em nome de Jesus eu quero te pedir, renove ele agora. Renove ela agora. Vai repreendendo todo espírito do suicídio, toda síndrome do pânico. Repreenda, Senhor, todo pensamento contrário, todo espírito de comiseração. O inimigo colocando na mente dela, que ele não vale nada, que ela não vale nada. Eu quero agora repreender todo espírito de miséria que está dominando a mente de alguém agora. Vai renovando ele, vai revestindo ele, porque tu abriste a porta da graça. Derrama sobre ele, releva agora, quando o tempo faz, quando eu falo em línguas com Jesus, recebe relevo para tu voltar a falar em mistério. Quando o tempo faz, quando eu profetiza, recebe o relevo de nova profecia, recebe nome de visão, toda fé, nome de apenação de língua, graça está no voto, já volta e essa Jesus está renovando as irmãs aqui embaixo. Glória, 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 glória. O inimigo quis travar o culto de hoje, mas não travou. Deus tinha algo reservado para esta noite aqui. As sinais a devolve a poder na terra. As irmãs que estão aqui, abraça a sua companheira. As irmãs, abraça a sua companheira. Abraça a sua companheira nesta noite aqui. Abrace ela, abrace ela. Há um mistério com as irmãs aqui de Ana Rosa e Jabão nesta noite. Dê um abraço de crime, pentecostal nela. Dê um abraço de crime, pentecostal nela. E diga para ela, receba poder, 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 receba poder. É poder, poder dentro de poder, comando dentro de comando. Deixa Deus chutar a terra. Deixa
Aleluia. Bendito seja Deus.